Olá pessoal e bem-vindos ao novo cenário do Ju Responde, ainda inacabado, mas até começar a temporada eu chego lá. Esse primeiro Ju Responde do ano vai ser dividido em duas partes, falando mais sobre a cobertura e sobre aquelas perguntas que eu não tenho muito tempo para responder ao longo do ano enquanto os carros estiverem na pista. Bom, vocês mandaram várias perguntas. A pergunta que mais se repetiu de longe é: onde vai passar a Fórmula 1 no Brasil em 2021? Eu não tenho uma resposta a essa pergunta. Muito provavelmente, quando eu estou gravando esse vídeo, a Liberty Media não tem a resposta ainda. Obviamente, está demorando essa resposta, então a gente sabe que as negociações com a Globo não correram às mil maravilhas, ou estão correndo às mil maravilhas. A gente pode ter algumas surpresas nesse sentido. Diria para vocês ficarem preparados para qualquer coisa e que a única coisa que a gente sabe mesmo é que vai ter F1 TV Pro no Brasil a partir deste ano. A gente não sabe com que narração, porque obviamente depende do acordo da TV, e a gente também não sabe qual preço, porque também depende do acordo da TV. Lembrando que esse preço é questão de oferta e procura, né? Então, se você não tem a Fórmula 1 na TV aberta, o valor vai ser maior. Se você tiver a concorrência da TV aberta, todas as coisas na TV aberta, o valor vai ser menor e o valor também vai dependendo da realidade de qualquer país. Então, às vezes você vai lá e faz a conversão de algum lugar que tem F1 TV Pro e fica assustado, falando, não vou conseguir pagar isso. Não é bem assim, né? Pode ser que o valor, geralmente o valor seria mais em conta e mais de acordo com a realidade brasileira. Vamos aí para as perguntas. A primeira do Vandandrade, desculpa se eu pronunciei errado, ou pelo menos o nick no Instagram era esse. O que mais prejudicou o seu trabalho por não sair em loco em certas corridas em 2020? Primeiro eu queria explicar o que aconteceu em 2020, né? O pessoal de TV tinha acesso ao paddock, o pessoal de imprensa escrita, que é o meu caso, a minha credencial é da FIA, de imprensa escrita, não podia entrar no paddock. Então você estando em casa ou estando lá em loco na corrida não fazia muita diferença. Eu vi isso na pele, eu fui lá para ver como é que era e percebi que não fazia muita diferença. Como que foi o nosso esquema, né? Como que a gente conseguiu fazer as entrevistas? A FIA e a Fórmula 1 fizeram um sistema próprio que você tinha o seu login para você entrar, para você ter todas as informações e também participar das entrevistas. Daí cada equipe também fornecia o login para você entrar para participar das entrevistas. E o que você precisava, né? Você precisava ter essa credencial aqui, que é a credencial permanente da Fórmula 1 de imprensa escrita, tem meu nome e tudo mais aqui. Isso aqui geralmente me daria o acesso ao paddock, mas esse ano não, o ano passado e nesse ano provavelmente vai ser o mesmo esquema também. Mas o fato de eu ter essa credencial permanente fazia com que eu tivesse o acesso a essas entrevistas remotas. Em relação ao que faltou, na verdade, foi a apuração, né? O mais difícil é a apuração. A apuração, lógico que você pode fazer tendo os WhatsApp, você tenta conversar, você tenta ligar, mas nada como cruzar com uma pessoa, comentar uma coisinha, cruzar com outra. Essa coisa do jornalista, esse trabalho de formiguinha do jornalista, isso não foi possível sem a gente estar no paddock. E também uma coisa que eu gosto muito de olhar no olho do piloto assim e falar, não, peraí, esse aqui não tá num dia muito bom, ou mesmo chefe de equipe, qualquer coisa. Essa coisa de você estar lá, você sentir o clima, sentir o momento. Obviamente a gente não estando no paddock fez uma diferença negativa, né? Teve um impacto negativo em relação a isso, e é possível que isso aconteça nesse ano também. A próxima pergunta do Eduardo, ele perguntou o quão difícil é conseguir as entrevistas exclusivas com os pilotos. Bom, Eduardo, depois que você consegue a sua credencial, e não precisa ser essa permanente, pode ser a credencial de corrida a corrida, aí só voltando para explicar um pouco, essa credencial você consegue se você fizer 75%, pelo menos 75% da temporada anterior. Então tem esse nome permanente, mas não é uma coisa que você consegue uma vez e você para sempre vai conseguir. Você sempre tem que ir renovando ano a ano, indo para 75% das corridas
Obviamente, nesse ano eles vão renovar automaticamente quem tinha o direito em 2020. Mas depois que você consegue a sua primeira credencial, você estando lá é mais fácil, é muito mais fácil você conseguir uma entrevista exclusiva. A diferença vai ser com quem? As minhas primeiras entrevistas exclusivas em 2011, quando eu comecei, foram com o Jarno Trulli, depois com o Heikki Kovalainen, eles já estavam na cátedra, então ninguém basicamente queria falar com eles, era mais fácil eu conseguir um agendamento mesmo sendo iniciante. Para a primeira entrevista coletiva que eu fiz, exclusiva que eu fiz com o Fernando Alonso, por exemplo, com o Lewis Hamilton, isso foi só lá em 2016, então você tem que ficar mostrando a sua cara no paddock. E também tem a ver com o mercado, né? Obviamente que se eu fosse inglesa, conseguir uma entrevista com o Lewis Hamilton seria mais fácil. No caso do Hamilton não, que ele com os ingleses é complicado, mas no caso do Fernando Alonso, por exemplo, se eu fosse espanhola, eu provavelmente teria conseguido no primeiro ano. Mas você sendo de outro país, tem a questão do mercado, quanto vale a pena pro Fernando Alonso falar, dar uma exclusiva para mim, então tem essa questão também, né? Tem a questão dos pilotos mais famosos terem a agenda mais complicada e quando eles vão selecionar também depende de qual mercado, para qual mercado você está escrevendo. A próxima pergunta é do Drácula, o Drácula que sempre participa das nossas transmissões lá na Band News. Existe muita rotatividade de jornalistas ou os mesmos ficam por muitos anos cobrindo? É uma pergunta interessante porque acontece os dois. Tem até por uma questão de estilo de vida, porque Fórmula 1, cobrir Fórmula 1 ou você ama ou você fala isso aqui não é pra mim. Isso aqui é muita viagem, é muita comida diferente, muito fuso diferente, é uma vida que parece mais glamourosa do que é, então às vezes as pessoas fazem algumas e falam, não, isso aqui não é pra mim, ou vai querer ter uma família, ou é um outro estilo de vida, né? Realmente você tem que comprar o estilo de vida para você conseguir fazer por muitos anos. E quem pega gosto não consegue sair mais, porque que outro emprego você vai ter que vai te dar essa oportunidade, né? Então você tem um pessoal sim que tá há 20, 30, 35 anos e você tem uma rotatividade também por uma questão de estilo de vida e também porque obviamente é muito difícil, né? Até para os meios de comunicação se gasta muito dinheiro com a cobertura, se você for freelancer você tem que conseguir vários clientes para conseguir fazer várias temporadas, então tem uma rotatividade sim, ao mesmo tempo que tem o pessoal, os dinossauros que estão lá há muito tempo. Inclusive, uma curiosidade é que teve alguns dinossauros aí que demoraram uns 5 anos para falar comigo, assim, mais do que falar um oi. E depois eu questionei, né, por que vocês fizeram isso comigo, né, que maldade? E eles falaram justamente isso, tanta gente passa que a gente observa, essa aqui ficou por mais tempo, então essa aqui deve saber do que ela está falando. Então tem esse comportamento também por parte dos dinossauros que estão lá no paddock. A próxima pergunta da Bárbara, ela pergunta, os pilotos têm uma lista de perguntas que eles não respondem? Os gringos dizem que sim. Bom, Bárbara, eu nunca recebi nenhuma lista de perguntas que não se pode fazer para nenhum piloto, que existe às vezes, são 2 casos. Por exemplo, a Ferrari fala nas entrevistas depois da corrida, fala, a gente só vai responder sobre a corrida. Então, por exemplo, perguntar sobre o futuro do Binotto depois de uma corrida, na coletiva de imprensa depois de uma corrida. Ele não vai responder, a assessora vai falar, isso ele não vai responder hoje porque hoje é só sobre a corrida. Isso existe. Existe também às vezes, principalmente para a TV, de pedirem, o assessor pede uma lista de perguntas. Mas eu acho que até os assessores sabem que os jornalistas não costumam seguir a lista de perguntas. Então eles podem tentar controlar assim, mas lista de pergunta que piloto não responde, eu nunca vi em 10 anos de Fórmula 1. A próxima pergunta do João, por que as assessorias de imprensa, as assessoras de imprensa, na verdade, gravam tudo que o piloto diz? É para proteger, João, proteger o que o piloto está falando. Porque principalmente quando não é vídeo, né, quando a gente vai escrever a matéria, pode ter alguma coisa que o piloto fala, eu não disse isso. E aí eles vão ter como conferir porque eles gravaram tudo o que ele falou. Isso aconteceu, teve uma coisa bastante curiosa que aconteceu comigo, que foi o inverso. Na verdade, essa gravação da assessoria acabou me protegendo, uma história fundamental para eu ter ganho bastante
confiança dos outros, na verdade, bastante respeito, melhor dizendo, essa é a palavra, dentro do paddock, que aconteceu com o Jason Button em 2017. Ele teve uma matéria, uma exclusiva que eu fiz com ele, e essa exclusiva acabou saindo na Europa, e ele disse que ele não tinha dito aquilo que estava na entrevista, inclusive tweetou falando que alguns jornalistas não deveriam ser jornalistas. Tipo, na próxima corrida eu falei, olha, tá aqui o que você falou, foi para mim a entrevista, ele não sabia para quem tinha sido originalmente que tinha feito a matéria, falar a entrevista foi para mim, não sei se você lembra, faz 2 semanas a entrevista, não, sim, eu lembro, mas eu não falei isso. Tá, eu tenho um áudio e você quer ouvir? Bom, vou cortar a história aqui porque foi uma saga, porque ele começou a fugir de mim, ele não queria ouvir o áudio, até que eu mostrei para ele na frente de toda a imprensa inglesa, todo mundo de pé esperando para ver o que ia acontecer, porque todo mundo tinha ouvido, e ele realmente tinha dito aquilo que eu tinha escrevido, e eu mostrei para ele várias vezes, ele voltava e falou assim, você editou. Imagina o meu ódio quando ele me falou que eu tinha editado. Aí atrás dele apareceu a assessora falando, we know. Né? Nós sabemos, né? Justamente porque eles tinham também a gravação daquela entrevista. Então isso me salvou, João. O Gui perguntando se dá para aproveitar e conhecer os lugares para onde eu viajo ou se o foco é exclusivo da Fórmula 1. Bom, Gui, os meus colegas em parte me invejam, e em parte falam que eu sou maluca, porque eu costumo viajar entre as corridas quando é possível, ou dependendo, por exemplo, do Japão, eu sempre tento chegar um pouquinho antes e sair um pouco depois, que é o meu lugar predileto na face da Terra, eu amo ir para o Japão. Por que eu faço isso, né? Para mim, a primeira vez que eu saí do Brasil, minha família não tinha condições de viajar para fora do Brasil. A primeira vez que eu saí foi juntando meu dinheirinho, eu tinha 24 anos, e eu fui para a Espanha estudar espanhol e a maioria das pessoas que está na Fórmula 1 já tinha conhecido vários países com 24 anos, então eu acho que eu guardei tudo para depois, acabou casando com a minha história na Fórmula 1, a parte da minha vida em que eu estava ganhando dinheiro suficiente para conseguir viajar para o exterior, que sempre foi uma vontade muito grande, não é à toa que eu moro em Londres, que era um sonho de adolescente meu. Então eu tento viajar sim, mas fora dos dias de Fórmula 1, né? Porque os dias de Fórmula 1 é impossível. Você chega geralmente na quarta-feira, tem entrevistas na quinta, depois sexta, sábado e domingo, atividades de pista, e você acaba trabalhando ali 10 horas, 12 horas na pista. Então é impossível nesses 4 dias, e daí no dia anterior você vai estar se recuperando da viagem, e na segunda-feira você vai estar viajando. Então a única forma de você conhecer o lugar é se você chegar antes e sair depois. Durante o final de semana de corrida é impossível conhecer qualquer coisa. E para finalizar essa primeira parte, a pergunta da Escuderia Bureau, você se arrisca a comer a culinária local ou só algo que você conheça? Eu não acho que faz sentido você viajar o mundo se for para você ficar no que você conhece. Eu arrisco comer qualquer coisa, e principalmente no Japão. O Japão é o meu lugar favorito no mundo, como eu já falei. A comida lá, muitas vezes você come sem saber o que está comendo. Fala, isso aqui tem um gosto de alguma coisa do mar, ok, não sei exatamente o que é, mas eu vou comer pela experiência. E eu sou dessas, eu gosto de experimentar mesmo comida em qualquer lugar em que eu vou, e não me arrependi até hoje. Alguns lugares é um pouco mais chata a comida, assim, um pouco mais... não tem coisas novas, por exemplo, Áustria não é exatamente o lugar que eu mais gosto de comer, Hungria também, mas aí você vai para a Ásia, principalmente para o Sudeste Asiático, quando tinha GP da Malásia e tal, e daí você dá uma compensada, Singapura também, você compensa na sem gracice do meio aí da Europa. Bom, essa foi a primeira parte, e logo mais eu posto a segunda parte com outras perguntas, muito foi das perguntas de jovens jornalistas querendo saber os caminhos das pedras até a Fórmula 1. Até a próxima!